Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui hoje para apresentar uma aula que vai ser muito interessante. Vocês sabiam que alguns empreendimentos podem solicitar dispensa de licenciamento ambiental? Pois é, gente, é isso que nós vamos ver na nossa videoaula de hoje. Então vamos lá. Para essa nossa videoaula de hoje, eu dividi o conteúdo da apresentação em 4 principais pontos. O primeiro, sobre a legislação, que é muito importante. O segundo, as fases do licenciamento ambiental. O terceiro, os instrumentos do licenciamento ambiental. E o quarto, quando ocorre a dispensa de licenciamento ambiental. Então vamos lá. O primeiro ponto, quais são os principais instrumentos legais relacionados ao licenciamento ambiental? Então é muito importante a gente entender a hierarquização da nossa legislação. Então, como primeiro passo, na hierarquia, a nossa Constituição Federal. Nós temos lá um capítulo específico, e o artigo 225, da nossa Constituição, que trata do meio ambiente. Então é muito importante a gente ter como referência a nossa primeira, a nossa Constituição Federal. Em seguida, nós temos, na ordem de hierarquia, as leis, decretos e resoluções na esfera federal. Em seguida, as leis e decretos e resoluções na esfera estadual. E, por fim, as leis, decretos e resoluções na esfera municipal. Quais são as principais legislações aplicáveis? Então, aqui eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, na esfera federal, nós temos a Lei 6938 de 81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e algumas outras específicas, como, por exemplo, a Resolução CONAMA 237 de 97, que trata dos procedimentos de licenciamento ambiental, assim como outras relevantes para a área de meio ambiente. Na esfera estadual, isso vai depender muito do seu estado. Como nós estamos em Alagoas, eu vou citar alguns casos específicos aqui do nosso estado. Como, por exemplo, a nossa Lei Estadual 6787 de 2006, que trata lá dos procedimentos de licenciamento ambiental, e algumas resoluções do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, do CEPRAM, aqui de Alagoas. Nos municípios, cada município também vai ter as suas específicas, e em Alagoas nós temos aqui algumas especificidades para aqueles municípios que têm atribuição de licenciamento, como Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro, Delmiro Gouveia, entre outros. Enfim, e no próximo ponto, é importante a gente lembrar sobre as fases do licenciamento ambiental. Quais são as principais fases relacionadas ao licenciamento ambiental? Vamos ver agora, Então, nós temos a etapa inicial, que é a etapa de planejamento, quando você está pensando sobre o empreendimento. Como vai ser esse empreendimento? Qual o local que ele vai ser implantado? Quais são as tecnologias utilizadas para reduzir os impactos ambientais? Em seguida, nós temos a fase de instalação, que é onde você vai ter toda aquela intervenção na área, construção, canteiro de obra. Então, essa é a fase que geralmente traz mais impactos ambientais. E em seguida, nós temos a operação do empreendimento e, quando necessário, o encerramento do mesmo. Então, essa é a sequência lógica das fases do licenciamento ambiental. E aí, claro que, aliado às fases de planejamento, nós temos uma licença específica, que é a licença prévia, que vai testar principalmente a melhor alternativa locacional e as melhores alternativas tecnológicas que conseguiram mitigar os impactos ambientais. Na fase de instalação, nós temos a licença de instalação. Na fase de operação, a licença de operação e, caso necessário, a licença de desativação para o encerramento do empreendimento. Também obedece a essa mesma sequência. O terceiro ponto importante são os instrumentos do licenciamento ambiental. Quais são os principais instrumentos do licenciamento ambiental? Então, nós temos a dispensa de licenciamento, que é o que a gente vai tratar hoje mais especificamente. Há essa possibilidade, mas há necessidade de se abrir um processo normalmente, como você faz para solicitar uma licença ambiental, Então, você tem que fazer todo o trâmite legal. Também temos a autorização ambiental, o licenciamento simplificado e o licenciamento ordinário, E esses instrumentos, seguindo da esquerda para a direita, como eu mostrei, depende muito do potencial poluidor ou degradador. Quanto maior for o potencial poluidor ou degradador, ele vai andando para a direita, saindo da dispensa de licenciamento para uma autorização, para um licenciamento simplificado, ou se for de maior porte, um licenciamento ordinário. Vamos lá, então vamos destacar quais são os instrumentos de cada uma etapa dessa. Da dispensa de licenciamento, nós temos aqui, por exemplo, em Alagoas, o CIL, o Certificado de Isenção de Licenciamento. Lembrando que você tem que abrir um processo solicitando esse certificado. A autorização ambiental ou autorização de supressão vegetal,
No licenciamento simplificado, nós temos a licença ambiental simplificada, a depender da situação, né? Você vai pedir a LPLI e depois ou a LILO. E no licenciamento ordinário, nós temos aquelas etapas de licença, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Bom, então vamos lá. E quem tem direito a essa dispensa de licenciamento ambiental, professor? Vamos discutir agora, tá bom? Bom, mas antes disso, nós temos que destacar dois principais aspectos. O primeiro é que as atividades dispensadas do licenciamento ambiental, elas podem ter significados e aplicações distintas entre os estados do Brasil. Então é muito importante que você observe as leis do seu estado, do seu município, tá bom? E um outro aspecto importante é que elas são atividades de muito baixo impacto ambiental. Elas não estão listadas geralmente nas legislações no estado. Atividade cujo licenciamento é de competência municipal e não estadual, né? E aquelas passíveis de licenciamento que, por análise do órgão, são dispensadas dessa obrigação legal. Então veja, análise do órgão, então há necessidade de você abrir um procedimento para solicitar essa dispensa, né? Bom, é importante frisar também alguns aspectos legais. Na esfera federal nós temos a Lei 6938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e aqui no estado de Alagoas algumas resoluções específicas, como por exemplo a resolução CEPRAM número 10 de 2018. É essa que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de empreendimentos que estão sujeitos à dispensa de licenciamento ambiental. Então aqui está um anexo da nossa resolução 10 do CEPRAM, tá? E aqui eu tenho a atividade de piscicultura continental em viveiros, consideradas de potencial degradador poluidor pequeno. Então você tem que observar na lei como é que ela faz esse enquadramento, né, pelo porte, como é que ela faz a análise do porte. Para esse caso, se tem a dispensa de licenciamento ambiental baseado numa resolução específica, a resolução CEPRAM 94/2015. Um outro exemplo aqui no nosso estado é a piscicultura continental em tanques-redes. Claro que enquadrada como potencial poluidor pequeno, né, pelo seu porte, ela também vai ter a dispensa de licenciamento ambiental. Ainda temos a piscicultura marinha em tanques ou redes ou similares, de pequeno grau degradador. A piscicultura ornamental, de pequeno também, com exceção aqui da carcinocultura continental em viveiros, cavados, revestidos e barragens de grau médio, tá? Que também vai ter a dispensa de licenciamento ambiental. Ainda nós temos a atividade de ranicultura, malacocultura, que é o cultivo de moluscos, né, como por exemplo as ostras, e algicultura, cultura de algas. Todas essas enquadradas como grau potencial degradador pequeno, ok? E aqui eu tenho um exemplo que ilustra para vocês o documento que é emitido pelo órgão ambiental, o qual vai dar a isenção de licenciamento ambiental, o CIL. Esse é um exemplo do estado de Alagoas, que o órgão ambiental aqui, o IMA, né, o Instituto Meio Ambiente de Alagoas, emite, né, dando essa isenção de licenciamento ambiental, dado a abertura de um processo, o qual foi analisado, né, e a tipologia foi dada através daquela resolução que eu mostrei para vocês, a resolução 10 de 2018 do CEPRAM, para aqueles estudos, para aqueles empreendimentos que eu listei, né? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E aqui estão algumas informações das nossas redes sociais, o meu e-mail, o meu site. Através desse QR Code vocês também serão direcionados ao nosso site. Peço também que nos sigam lá, se inscrevam no nosso canal no YouTube, youtube.com/eduardoamorimofal. Lá nós temos várias aulas gravadas, vários vídeos interessantes e pedimos que vocês, se possível, dêem um joinha lá, tá ok? Muito obrigado e até uma próxima videoaula.